Olá galera, estou aqui mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, e vou trazer para vocês hoje o assunto da gametogênese, ou seja, formação de gametas. Objetivos da aula de hoje: compreender os processos envolvidos na produção de gametas, o que a gente chama de gametogênese. Entender as diferenças básicas entre a espermatogênese e a ovulogênese. Abordar algumas particularidades em cada um desses processos e relacionar esses dois processos com a reprodução sexuada. Muito bem, antes eu trago para vocês uma problematização. Você sabe, agora para as meninas, logicamente, você sabe quantas menstruações você pode ter durante toda a sua vida? Depende de quantas células serão transformadas em gametas maduros. Quando a menina nasce, ela já possui cerca de 400 mil ovócitos primários, são células precursoras dos óvulos, né, dentro dos seus ovários. Desses, apenas 350 a 400 irão amadurecer, na forma de ovócito secundário. A cada ciclo menstrual, a gente já vai ver isso mais para frente também, em geral, um ovócito amadurece aguardando ser fecundado pelo espermatozoide. Caso não haja fecundação após alguns dias, ocorrerá o que a gente conhece como menstruação. Muito bem. Então, nesse caso, levando em consideração que a mulher nunca engravide durante toda a sua vida, tá? A mesma até o amadurecimento de 350 a 400 ovócitos e, portanto, cerca de 350 a 400 menstruações em condições normais de saúde, ela vai ter, se caso não houver a fecundação. Portanto, considerando em média uma menstruação por mês, concluiremos que ela terá de 350 a 400 meses da sua vida menstruando. Ok? Reprodução sexuada e gametogênese. De um modo geral, pode-se dizer que a reprodução sexuada se caracteriza pela formação de gametas, gametogênese, e pela fertilização ou fecundação, com consequente união dos gametas masculino e feminino, por fecundação interna, fecundação externa, conforme o mecanismo que a gente já estudou na aula anterior. Nesse tipo de reprodução, a alternância entre a meiose, que vai originar células haploides. Essas células haploides vão ter a metade do número de cromossomos das demais células, né? E a fecundação vai restaurar esse número diploide. Então, o que nós temos? No caso do ser humano, a mulher com 46 cromossomos nas suas células somáticas, ou seja, nas células da pele, cabelo, olhos, enfim, e o homem também com 46 cromossomos nas suas células somáticas. O processo de meiose leva à formação de gametas com a metade desse número, ou seja, de 46 a mulher produz óvulos com 23, de 46 o homem produz espermatozoides com 23. Essa seria a lógica, porque na hora da fecundação restaura o número 46 da espécie humana. Se não houvesse isso, o que iria acontecer? A cada reprodução ia aumentando significativamente o número de cromossomos por célula e aí não teria mais fim, né? A partir da fecundação começam os processos normais de mitose, né, e tudo mais. Nos humanos, as células haploides apresentam 23 cromossomos. Essa é a quantidade de cromossomos presente no gameta, tanto masculino quanto feminino, né? O número normal nas células somáticas é 46. Célula haploide com a metade, célula diploide com o número integral. Célula haploide gameta, célula diploide, célula somática. Muito bem. Após a fecundação vai ter a produção do zigoto, também chamado de célula ovo. Ele vai ser diploide, ou seja, já restaurou o número diploide da espécie, vai sofrer várias mitoses, né, gerando várias etapas durante o desenvolvimento do embrião. Muito bem, o zigoto se divide em duas células, se divide em 4 e tudo mais, formando a mórula. A mórula vai avançar, a gente vai ver isso aí também num outro momento. A mórula vai avançar, produzindo lá o embrião, o feto, que vai se desenvolver até se transformar numa pessoinha ali pronto para nascer. Ok? Gametogênese, ela vai ocorrer nas gônadas, células, nas glândulas sexuais, que podem ser, no caso do homem, nos testículos e no caso da mulher, nos ovários. Os espermatozoides são produzidos por espermatogênese e os óvulos por ovulogênese. Aqui um esquema básico que a gente já vai ver com mais detalhes um pouquinho mais para frente ali. Tanto uma quanto a outra podem ser divididas basicamente em 3 fases, né?
a fase de multiplicação ou germinativa, a fase de crescimento e a fase de maturação. Na espermatogênese, ou seja, na produção de espermatozoides, ainda tem a fase de especialização, que também vai ser chamada espermiogênese, que a gente já vai ver também logo a seguir. Espermatogênese. As células precursoras, ou seja, as espermatogônias, elas vão formar daí, no caso, os espermatócitos primários. Esse processo vai acontecer rapidamente no organismo, né? Durante um mesmo dia vai acontecer várias divisões desse tipo. Esse espermatócito primário vai sofrer uma meiose para reduzir o material genético, formando 2 espermatócitos secundários. Esses 2 secundários se dividem, formando ao todo 4 espermátides. Beleza, o processo não está pronto, porque daí existe aquele processo especial que eu falei ali, a espermiogênese, no qual os espermatozoides vão adquirir a cauda e vão ganhar mobilidade para continuar ali o processo para fecundação. Algumas espermatogônias continuam se multiplicando, outras entram em fase de crescimento e se tornam espermatócitos primários. Esse sofre a primeira divisão da meiose e originam as suas células haploides dos secundários que eu mostrei no desenho anterior ali. Esses últimos sofrem daí uma segunda divisão da meiose, formando as células haploides, o que a gente vai chamar de espermátides, que ainda não está pronto, porque daí sim vem essa fase de especialização, ou diferenciação, onde elas perdem grande parte do citoplasma, mantém aqui dentro só aquilo que é necessário mesmo e adquirem essa cauda que a gente chama tecnicamente de flagelo, permitindo essa mobilidade. Vamos para um primeiro quiz. Na fase de espermiogênese, o gameta masculino passa por um processo de especialização. Nesse caso, ele adquire uma estrutura celular que lhe permite ganhar mobilidade. Essa estrutura é a cauda, o flagelo, o citoplasma, o núcleo celular ou a membrana plasmática?
Vamos lá então, galera. Falamos agora nisso. É a cauda, ou seja, ele adquire o flagelo. Lembrando também que a parte do citoplasma também ela é enxuta um pouco ali para ficar só o que é necessário. Exercício. A gametogênese é um dos mecanismos existentes em organismos de reprodução sexuada e permite a formação de gametas e consequente transferência de genes às gerações seguintes. Em relação à gametogênese humana, assinale a alternativa correta. Letra A. Cada espermatócito primário, ao sofrer a primeira divisão da meiose, origina 2 espermatócitos secundários. B. A oogênese ou ovogênese culmina com a formação dos oócitos secundários e espermatozoides. C. Tanto a espermatogênese quanto a oogênese podem ser caracterizadas pelas fases de multiplicação, crescimento e maturação, que iniciam na mesma época da vida para ambos os sexos, tanto homem quanto mulher. D. Cada ovócito primário, ao sofrer a primeira divisão da meiose, dá origem a 2 ovócitos secundários. E letra E. Durante a espermiogênese, ocorre a transformação de espermatozoides em espermátides.
Vamos lá então, vamos ver se vocês acertaram. Letra A. Cada espermatócito primário, ao sofrer a primeira divisão da meiose, origina 2 espermatócitos secundários. Ovulogênese. Agora a parte feminina. Na fase embrionária, as células germinativas primordiais multiplicam-se e originam ovogônias situadas no interior dos ovários. Já vamos explicar cada coisinha dessa aqui na sequência. Parte delas cresce e torna-se ovócito primário, que armazena em seu citoplasma alimento, vitelo, que nutre o embrião no início do seu desenvolvimento, cuja quantidade varia na maioria dos mamíferos. Comparando com a gema do ovo aqui também, né, com o ovo de modo geral, também tem essa questão do vitelo, a gente já comenta sobre isso na sequência ali. Quando as mulheres nascem, elas já nascem com como eu falei lá no início, né, com uma certa quantidade de células primordiais que vão dar origem a óvulos no final do processo. Beleza. Isso já acontece na vida fetal da mulher e mais ou menos após o nascimento, lá pelo 3º mês de gestação, esses ovócitos, eles começam a um processo, iniciam uma meiose e estacionam por ali, ou seja, eles entram num estado que a gente poderia dizer de dormência e ficam ali prontos. Quando a menina entra na fase da puberdade, ou seja, ela vai passar a ter seus ciclos menstruais uma vez a cada mês, né, se caso esse ciclo for regular, ela vai amadurecer por mês um desses ovócitos que vão iniciar o processo vão reativar, né, essa divisão. Beleza. Ela vai produzir a partir dali um ovócito, nessa parte aqui, ela vai produzir um ovócito, né, que vai se dividir num ovócito secundário e um glóbulo polar. Acontece, né, o complemento dessa meiose ali. O que acontece, gente? É desproporcional a divisão do material entre uma célula e outra, entre um ovócito e aquilo que a gente vai chamar de glóbulo polar. Ou seja, o ovócito ele vai adquirir, além do material genético, o restante do material, o vitelo e tudo mais, para poder se manter nutrido. O glóbulo polar não, ele só vai ter o mínimo necessário ali. Tanto é que ele é uma célula que ele vai, caso não haja fecundação, ele vai se destruir. Muito bem. Esse processo fica ali paradinho. E aí, esse óvulo, ele vai para tubo uterino, ou seja, ele vai ser liberado do ovário, né, e vai ficar aguardando ser fecundado por um espermatozoide. Caso isso não ocorra, esse ovócito simplesmente ele vai ser liberado na menstruação. Caso ocorra a fecundação, o processo daí se completa. Aquela divisão inicial, aquela divisão que estava estacionada da meiose, ela continua e aí a partir dali, a partir da fecundação, ele continua todo o processo ali, vai formar no final mais 3 glóbulos polares que também vão se dissolver e aí o processo continua ali. Muito bem, um segundo quiz. A ovulogênese, em comparação com a espermatogênese, tem muitas coisas em comum, exceto uma das afirmativas. Letra A. Nos 2 processos ocorre o processo de meiose. Letra B. Ambas reduzem o número de cromossomos na célula. Letra C. A ovulogênese produz efetivamente uma célula produtora por célula germinativa, enquanto a espermatogênese produz 4. Letra D. Tanto no primeiro processo quanto no segundo, as células são haploides. Vamos tentar?
Ok, vamos lá. A questão é o seguinte, exceto uma das afirmativas, ou seja, 3 desses processos acontecem nos 2. Porém, apenas a ovulogênese produz efetivamente uma célula reprodutora por célula, enquanto a espermatogênese produz 4. Muito bem. Exercício. Denominam-se gametogênese os processos que formam os gametas no homem e na mulher. Nas mulheres, os gametas femininos são formados, mais precisamente na ovulogênese. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica o nome correto da célula do gameta feminino antes de ser fecundado pelo espermatozoide. As alternativas são: letra A, óvulo; letra B, ovócito 1 ou ovócito primário; letra C, ovócito 2 ou ovócito secundário; letra D, glóbulo polar; ou letra E, ovogônia.
Vamos lá então? Resposta: ovócito secundário, ok? Partindo para a próxima aqui. Processo de ovulação, como eu falei para vocês, né? Ele acontece aqui, uma das células, né, das ovogônias, ela vai amadurecer, né? Vai sofrer aquele processo inicial de meiose, no qual ele vai ficar estacionadinho ali. Se houver a fecundação, o que acontece? Ela continua o processo, né? Ela desencadeia o restante da meiose, vai produzir todo o processo. Caso não, o interior dessa parte aqui toda, né, que vai se formando o endométrio aqui dentro do útero, né? São camadas, né, que contém sangue no seu interior. Elas vão descamar e vão carregar junto aquele óvulo, ovócito não fecundado, ok? Com relação ao ciclo menstrual, aí vai depender das características, geralmente é em torno de 28 dias, para as meninas que têm ciclo regular, pode ser casos de 30 dias, mas basicamente, né, considera-se que esses 7 dias aqui de menstruação, de 5 a 7 dias, né, com eliminação de todo o material que vai ser expulso do útero, né, por não houver fecundação. Nesse processo já inicia o processo de amadurecimento, crescimento do ovócito, até a fase onde ele vai ficar aguardando ser fecundado. Caso seja, né, a gente vai ter todo aquele processo lá de complementação para o desenvolvimento embrionário. A segunda divisão, ela só irá se completar se o espermatozoide penetrar no ovócito secundário, que daí é o processo de fecundação. Caso isso aconteça, ele vai completar daí essa segunda divisão da meiose e origina um segundo glóbulo polar que também se degenera. Isso permite que todo o citoplasma, ou seja, o vitelo, se concentre apenas numa célula que constituirá um embrião. O espermatozoide penetra em apenas um óvulo, ou ovócito secundário, por causa da presença de proteínas nas membranas dos gametas que se encaixam umas nas outras. Então, portanto, somente um espermatozoide vai fecundar o óvulo, né? Na ovulogênese, ao final do processo da gametogênese e com a ocorrência da fecundação, são formados no total, letra A, 4 óvulos, 4 ovócitos secundários, um ovócito secundário e 3 glóbulos polares ou 4 glóbulos polares.
Então, galera, ao final da ovulogênese, o que vai se formar? Um ovócito secundário e 3 glóbulos polares. O ovócito secundário é a célula reprodutora com todo o conteúdo e os 3 glóbulos polares vão se destruir, vão se degenerar, né? Já no caso da espermatogênese, uma célula inicial vai formar 4 espermatozoides completos. Exercício. A espermatogênese é o processo onde são formados os espermatozoides. Esse processo é conhecido por apresentar 4 fases principais: a germinativa, a de crescimento, a de maturação e a de diferenciação. A respeito da fase de maturação, ocorre, letra A, divisão de 2 espermatócitos secundários em 2 espermátides. Letra B, a divisão de 2 espermatócitos secundários em 4 espermátides. Letra C, a divisão de um espermatócito secundário em 4 espermátides. Ou letra D, a divisão de 2 espermatócitos secundários em 8 espermátides. Vamos tentar?
Muito bem, então na fase de maturação, que era a pergunta, o que vai acontecer? A divisão de 2 espermatócitos secundários em 4 espermátides. Lembrando que espermátide ainda não é o espermatozoide pronto, é aquela fase antes dele adquirir o flagelo. Revisão da aula de hoje. A gametogênese compreende o processo de espermatogênese, produzir espermatozoides e ovulogênese, óvulos ou ovócitos, né? Na espermatogênese se formam 4 espermátides a partir de uma espermatogônia que, após a espermiogênese, a fase de especialização, essas células vão adquirir um flagelo e adquirir maior mobilidade. Na ovulogênese, as ovogônias presentes no interior dos ovários originam no final do processo um ovócito secundário e 3 glóbulos polares, os quais se degeneram. E um óvulo, propriamente dito, só será assim chamado se houver a fecundação pelo espermatozoide e com isso completará a segunda divisão da meiose. Pessoal, esse assunto é complexo, logicamente, e se você tiver dúvidas, você pode rever essa aula ou perguntar para o seu professor pelo Google Classroom. Ele vai estar disposto a explicar para você certinho e nesse ponto termino minha aula, agradeço mais uma vez e até lá. Valeu!